série Tributo à Cidade Natal 2021, organizada pelo portal Entre Textos, tem a alegria de receber Dr. Nelson Nery Costa, historiador, contista, defensor público. Dr. Nelson Nery promoveu como presidente da Academia Piauiense de Letras, por ocasião dos anos que antecederam o centenário da instituição, e no ano do centenário, uma verdadeira revolução no mercado do livro no Piauí, retirando do esquecimento dezenas e dezenas de obras fundamentais do pensamento cultural do Piauí. Dr. Nelson acaba de preparar um novo livro que se relaciona diretamente com a cidade de Barras do Maratauã. Livro a ser editado em 2022. A literatura produzida por barrenses e por filhos de barrenses, integrantes da Academia Piauiense de Letras. Boa noite, doutor Nelson. É uma grande alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, Gilson Lages Monteiro, um escritor, poeta também, mas que faz uma discussão sobre literatura e sobre crítica literária no Piauí, mas no nível nacional, uma discussão séria, e que também, ao lado dessa visão técnica, científica da literatura, mas ele também tem sempre um sentimento pela sua terra, pelo Piauí, especialmente por Barras, pelo norte do Piauí, pelas famílias que estão entrelaçadas na sua origem, que mostram uma sensibilidade muito grande, que eu acho que é a grande virtude de quem analisa literatura, um senso técnico correto, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade de entender e sentir uma obra literária, uma obra de arte como um todo. Então, e esse trabalho faz especialmente recordando a memória da nossa gente, da nossa cidade, do início da nossa vida e, especialmente, de Barras. Eu sou teresinense, nasci em 1959, mas meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, era filho de Barras, nascido em 14 de setembro de 1919, no auge de Barras, que foi a grande economia do Piauí na primeira metade do século XX. E essa ligação que ele sempre teve o orgulho de transmitir à sua família, a sua história, fez com que tanto eu, especialmente outro irmão meu, Carlos Henrique Nery Costa, médico, cientista, professor da universidade, de buscar, certa feita, assim que eu tinha retornado do Rio de Janeiro com meus estudos aqui no Piauí, meados da década de 80, e a gente foi procurar um pouco da história na prefeitura, sem nenhuma ligação com ninguém, mas fica muito triste, porque a gente tomou conhecimento que uns 20 anos antes tinha um prefeito e tinha resolvido dar uma renovada na cidade e teria queimado os arquivos da memória de uma cidade tão importante pela sua riqueza cultural, pelo seu fulgurante desenvolvimento do século XIX, mas principalmente seu apogeu no século XX. E eu disse, os ouvintes, uma felicidade, certa feita, procurando nos arquivos do meu avô, em Novo Nilo, município de União, eu encontrei um livro de atas da Câmara de Vereadores e meu avô
Gervásio Raulino da Silva Costa como prefeito. Então, apesar de hoje não ter em Barra, estou confessando a primeira vez isso, apesar de não ter em Barra nenhum livro dessa época, da década de 30, eu tenho esse exemplar, eu recuperei por acaso, que, como você, eu gosto de esbilhotar as coisas, papel velho, documento, eu acabei encontrando isso, que eu acho que é uma garantia de manter essa identidade de Barras. Então, também, isso significou a ligação minha com Barras, especialmente pelo meu avô, seja pela sua história pessoal, seja pela ligação que ele teve casando com a Eduvige Cordeiro Gonçalves, sua esposa, mãe do meu pai, filha da família Gonçalves, típica de Barras, e também Cordeiro, com origem em Pedro II, também família tradicional, e por isso relacionada com os Brandões também Brandões também de Pedro II. Mas meu avô também teve como cunhado Dico Costa, que é proprietário dessa famosa Casa Rosada, sede da prefeitura, e hoje um postal de Barras. Então, apesar de ser um teresinense e de as pessoas conhecerem minha origem um pouco por união, onde estava sentado numa grande planta industrial da família, na verdade, minha origem, inclusive do meu pai, é de Barras. E eu, antes de falar um pouco da literatura de Barras e dos autores filhos de barrense, eu vou contar também um pouquinho dessa saga dos Costas e que me trouxe a Barras, essa ligação. Meu avô, Gervásio, como eu já falei, foi prefeito 2 vezes, na verdade, o cargo era intendente naquela época, antes da Constituição de 46, intendente era o título, e por 2 vezes intendente de Barras. E isso foi uma saga pessoal, o destino dele que ele fez isso. Mas ele também legou para a família uma carta trazendo as origens dos Costas. Então, ele narra que, no começo do século XIX, o seu avô, Pedro Costa, depois, já no Piauí, entrando pela região de Castelo, que é um dos grandes municípios do Piauí, foi depois também, inclusive, Tabelião, União, olha o destino, voltou a União. Pedro Costa, então, é o avô de Gervásio Raulino da Silva Costa, nascido no oeste do Rio Grande do Norte. E casado com Dona Mariana, que era uma moça de Icó, do outro lado da fronteira do Rio Grande do Norte. E eles vieram, então, nessa migração do sertão do Nordeste para entrar pelo Piauí na região do nosso semiárido também, que é Castelo. E, em decorrência dessa questão, o município de Corrente era muito grande, inclusive abrangia um povoado chamado Mildes, e depois se tornou a cidade de Alto Longar. Então, dentro do município de Barra, acabou migrando, principalmente o filho do Pedro Costa, chamado Raimundo Costa, dito Mundico Costa. Então, se estabeleceu em Alto Longar. Devo dizer que a igreja principal de Alto Longar, sua frente, ela tem um nome, mas os fundos da igreja matriz têm um nome, então, do avô, do pai do Gervásio Mundico Costa, professor, que acabou casando com Raulino, filho do chamado Vulcão, fundador de Altos, e desse núcleo familiar nasceu, então, o Gervásio. Só que tanto o Raimundo Costa como a sua esposa, Raulino, eles tinham já outros casamentos. Então, meu avô tinha um meio-irmão chamado Manuel Costa, um grande comerciante de Barras, mais velho, e ele se estabeleceu em Barras, inclusive, num dos municípios nasceu de Barra, Porto,
Ele tinha uma propriedade muito famosa chamada Costa. Olha a ligação da família aí. E hoje tem outras pessoas ainda, essa ligação desse, que era meu irmão do meu avô. Meu avô nasceu em 1986, em Alto Longar. E ele narra essa sua saga familiar, que ele, com 17 anos, foi de Alto Longar para trabalhar com o irmão em Barras, 17 anos. Mas eu devo dizer que eu ouvi dele em Novo Nilo, tive uma convivência boa na minha infância e adolescência com meu avô. Tive muitas vezes história com ele, a gente se hospedava na casa, chamada Casa Grande, Novo Nilo. E ele narrou que tinha um orgulho de ter saído de Alto Longar com a tropa de jumentos. E chegando em Barras, conseguiu trocar e fazer um escambo com umas caixas de fósforo e ele podia botar uma banquinha modesta no mercado de Barras. 17 anos, 1913. 1913. Mas, como eu já narrei para você, com 1927, ele já se tinha tornado intendente de Barras. Ou seja, uns 14, 15, 16 anos depois, 31 anos, ele já tinha um dos grandes comerciantes. E 1927 a 28 foi o seu primeiro mandato. E depois, já depois do Estado Novo, 1931, ele também foi intendente. Esse livro que eu tenho, que eu narrei, é dessa época, 1931. E ele, inclusive, recentemente, um acadêmico, nosso colega Magno Pires, vice-presidente da academia, encaminhou para mim uma notazinha de um jornal falando dessa época, 1927, de uma estrada que foi de Batalha, também saiu, tem origem também, Batalha tem origem em Barras também, uma estrada de Batalha para Barras, e o coronel Gervásio foi no seu Ford T. Imagina o que era ter um veículo no Piauí, no interior do Piauí. Nós sabemos que a tragédia que ocorreu até em Barras, né, com o juiz Atito Filho, do motorista Gregório, que trafegando com um carro ou dois que devia ter Barras, e teve aquele acidente há muito tempo depois. 20 anos depois disso que eu estou falando. Então, você ter um carro, um veículo, um Ford naquela época, significava um acúmulo de capital muito grande. Mas o próprio coronel narra que Barras acabou ficando um pouco pequena para ele e seu irmão. O que eles faziam? Meu avô tinha uma loja chamada A Protetora, que depois ele trouxe esse nome para Novo Nilo. Basicamente, o comércio de Barras e a riqueza de Barras era sua pecuária e sua agricultura. Uma terra muito fértil. Talvez a região mais fértil do Piauí seja o Vale do Parnaíba, essa região norte, acompanhando Barras e seus domínios originais. Então, Barras tinha a função de ter uma produção de extrativismo, carnaúba, babaçu, especialmente, às vezes tucum, as palmáceas, que exportava, isso era um produto de exportação. Esse era o grande comércio de Barra, que ia para Parnaíba. E em Parnaíba tinha 5 grandes famílias, Casa Inglesa, os Clarks, o Roland Jacó, os Moraes, mais outra família. Depois teve há muitos anos a GM, aqui em Teresina, em Parnaíba, representante, e também um outro chamado Coronel José Narciso. O Coronel José Narciso tinha essa função de ser um exportador desses produtos extrativistas do Piauí, como os outros, e também importar bem de consumo, produtos sofisticados, enlatados, para o Piauí. Então, esse era o comércio do Piauí. E Barras, pela sua pujança econômica e certa proximidade com Parnaíba, fazia com que era uma grande cidade do interior.
E essa riqueza se foi notar pela quantidade de escritores que Barras teve no século XIX já, um século onde praticamente não tinha literatura, não tinha nível de pessoas alfabetizadas, era mínimo no Piauí. Não tinham nem escolas, não tinham professores. E Barras já tinha uma produção intelectual. E quando culminou no comecinho do século XX, tanto que com os fundadores, dos 10 fundadores da academia, ela teve 3 logo. 3. Isso mostra a importância disso, do lado intelectual, 30% dos fundadores da academia nasceram em Barras. E também Barras ganhou por esse início aí da vida republicana, principalmente essa primeira metade, né, o título de Terra dos Governadores. 5 barrenses foram governadores do estado. É um município que até hoje tem o maior número de governadores. Então, pujança econômica, excedente para ter uma literatura e ter uma expressão política relevante são as marcas de Barras. E que, ao mesmo tempo, congelou um pouco no tempo. E que, de certa forma, marca ainda Barras. Quando você, Dilson, anda por Barras, você ainda se recorda da sua cidade. Por exemplo, Teresina não tem mais esse fenômeno. A cidade mudou muito, algumas cidades do Piauí. Mas Barras se conservou por esse seu destino. Um aumento, um crescimento e, ao mesmo tempo, um certo congelamento no tempo. Só que, voltando ao Coronel Gervásio, até para poder contar minha história literária realmente, ele achou que com o irmão os dois, era difícil os dois crescerem, e ele teve a oportunidade de adquirir uma propriedade de mais ou menos 5 mil hectares, chamado Novo Nilo, no norte de União, pertinho de Miguel Alves, que é um município que nasceu de União, e 82 quilômetros de Teresina. E nessa mudança, um rompimento com suas relações comerciais mais profundo em Barras, suas ligações políticas também, sem sombra de dúvida. Essa mudança representou isso e ocorreu em 1934. Logo depois, em 1931, prefeito, segunda vez, e 1934, então, ele dá essa mudança, que não só mudaram também de lugar, mas a mudança da família, porque ele chegando à propriedade do Coronel José Narciso, já tinha uma máquina de beneficiamento de algodão, que era um grande produto também daquela região. Barras é um grande produtor de algodão, tinha um preço no mercado internacional muito grande para o desenvolvimento têxtil que tinha havido no mundo. Então, o algodão era uma fonte de riqueza. Então, isso fez com que o Coronel mudasse, ou seja, de comerciante ele migrasse para ser um industrial e logo depois se dedicou ao beneficiamento do coco babaçu, montou uma empresa na década de 80 de pressagem, até que tem um grande projeto de aproveitamento integral na década de 70, que tem uma planta imensa, infelizmente sem atividade atual, mas até 5, 6 anos atrás ainda está em funcionamento. Hoje eu estava discutindo, ontem eu tive com um primo meu, conversando com uma pessoa sobre a possibilidade de ver ainda sonhar de indústria de babaçu. Lembrando que foi um absurdo na década de 90, no governo do Collor, eles lançaram uma política de importação de alíquota zero para um óleo que vem da Malásia, muito semelhante ao babaçu, chamado palmiche. E esse alíquota zero é do interesse de uma grande multinacional chamada Unilever, que é o grande comprador de óleo. E isso fez com que 70 indústrias que tinham no Piauí, Maranhão de babaçu acabassem. Imagina, estados pobres, como o Maranhão e o Piauí, sem indústria, foram destruídas sem nenhuma ação governamental. Mas a gente dá sonho que o babaçu possa ter um lugar. Então, essa também foi uma mudança do Coronel Gervásio e a migração. Mas meu pai, em 1919, nasceu. Todos os tios do meu pai são barrenses, do primeiro casamento do meu avô. Tá? Pessoa como seu irmão Gervásio Costa Filho, 3 vezes prefeito de União, barrense. O outro irmão, Francisco de Paula
Gonçalves Costa, deputado estadual barrense. Então, todas as minhas tias, meus outros tios, todos são barrenses. Então, mostra por si só uma ligação que não dá para esquecer. Mas meu pai foi, então, com mais ou menos 15 anos, foi a época que ele saiu. Então, a infância do meu pai também e a sua adolescência, grande parte da sua adolescência, foi em Barras. Eu até me lembro de uma história que meu pai contava, ele tinha um grande amigo chamado José Pádua, família Pádua também, e filho do Zé Pádua, neto Pádua, um grande amigo meu de adolescência, meu amigo até hoje, as ligações de Barra se reproduzindo nas amizades também, mas meu pai contava com muito orgulho que teve uma festa em Barra, ele tinha a produtora de energia e tinha até uma hora determinada, mas se contratasse especialmente o responsável até mais tarde. E contrataram, fizeram uma festa, só que esqueceram de avisar, beberam bastante, esqueceram de avisar ao responsável pela eletricidade e pela primeira vez Barras amanheceu com todas as luzes da cidade acesa. Uma recordaçãozinha dessa cidade maravilhosa, cidade mesopotâmia, né? Teresina e Barras são cidades mesopotâmia. Né? E essa é uma ligação, então, que meu pai sempre ensinou, cultivou. Ele teve, então, seu cunhado, a gente chama de tio Dico, Dico Gonçalves, foi prefeito também, vereador, homem destemido, de muitas e muitas histórias também, patriarca dos Gonçalves também. E ele sempre morava ali numa casa, ali na Praça do Fripis, ali pertinho da antiga Faculdade de Direito. Meu pai sempre ia, assim que a gente retornou depois de Brasília, sempre eu conheci, então, pessoas que eu conheci, né, pessoalmente, e isso me liga com Barras. E também instigado por esse divulgador da sua cidade, que é o Dilson, ele me instigou e eu comecei a escrever um artigo, tal, e inicialmente até a ideia que ele tinha me colocado sobre os barrenses, foram acadêmicos, um dos maiores, a gente não tem nenhum percentual, mas o número de barrenses é um dos mais altos, talvez se não for o mais alto da academia até hoje. Né? Nosso falecido Nilomar Soares até levantou isso, e eu estou agora, infelizmente, sem essa informação, mas tenho certeza que Barros é uma das cidades mais significativas da academia e da própria literatura. Então, Barra se desenvolve nesse processo, que foi essa interiorização do Piauí, aí no finalzinho do século XVIII, onde um processo de subdivisão das 6 cidades iniciais, né? Oeiras, nossa primeira cidade, e as vilas de Jerumenha, de Parnaguá, subindo Parnaguá, Jerumenha, Valença, Castelo, Marvão, que eu acabei de contar a história dos Costa entrando para o Castelo, Campo Maior e Parnaíba. Tanto que essa região de Barras é mais ou menos uma região limítrofe entre o que era Campo Maior, ainda que a sua maior parte tenha sido desmembrada de Campo Maior e parte de Parnaíba. Então, Barras começou tantas histórias, né? Inclusive no Barrense João Pinheiro conta a história do Santo Antônio Aparecido, né? Que ele mudava de lugar, e onde é hoje a matriz de Santo Antônio e Campo Maior, onde ele escolheu. Barras também tem uma história semelhante também. De seu padroeiro, foi encontrado, e aí foi levantada a primeira capela, que é onde hoje fica a matriz de Barras. Mas, independente disso, é uma região muito rica, uma região de produção agrícola, pecuária, que é a sua grande tradição, primeiro pelos seus campos, mas as suas matas também, as suas vases de rio, é uma região de produção. Já falei do algodão, mas sempre tem uma produção, uma atividade agrária muito rica. Tá? Então, Barras confluiu isso que eu estava dizendo, ou seja, então, esse início dele ainda tímido, até que me parece 1836, posso estar enganado aqui, até tenho esse texto aqui, que passava a povoação de Barras pela Lei Provincial 101 de 1836. Consegui acertar a data. Tá? Foi criada, então, a independência de Barras. Tá? Mas Barras mesmo vai só ter sua pujança aí, esses quase 50 anos de ouro dela, que vai ser de 1870 até mais ou menos
1930, que é esse predomínio dessa produção extrativista e pecuária como um todo, mas a própria decadência da pecuária do Piauí como um todo, né? As exportações que fizeram de matriz para os estados vizinhos, Ceará, que não tinham rebanho no Ceará, não tinha rebanho em Maranhão, não tinha rebanho Pará, então esses rebanhos foram sacrifícios das matrizes do Piauí e também uma falta de investimento, de melhoramento racial, uma série de coisas também, práticas antigas, sistema arcaico, enfim, né? Foi um processo. Só para você ver, uma história triste, né? Grande parte da atividade da arrecadação da província, desde o século, desde capitania, sempre foi a base do gado, né? O gado que era a forma de medir riqueza. Mas no final da vida imperial, a província do Piauí, a principal riqueza dela era a exportação de escravo para o sul, já que tinha tráfico negreiro já tinha sido interrompido, uma série de leis. Então, a expansão da indústria cafeeira não tinha escravo. Então, o Piauí, a principal renda do Piauí de imposto era a exportação de escravos. É muito triste isso, mostrando também a decadência econômica, que sempre foi uma dificuldade da província do Piauí pagar seus custos mínimos, né? Sempre necessitando de suporte do governo imperial. E isso também passou essa cultura para o governo republicano. Mas Barras também permitiu também se espalhar, né? Todas aquelas cidades hoje, Luzinândia, Esperantina, cidades importantes, Porto, mesmo Batalha, as outras cidades menores que nasceram aí no entorno, são inúmeras, né? São todas filhos de Barras. Então, essa é uma dimensão muito importante de Barras. Dentro dessa cultura, e dentro dessa região, na verdade, foi na região, hoje seria Esperantina, mas na época era de Barras, não? O primeiro escritor, não o primeiro, não, o Ovidio Saraiva é o primeiro escritor, em 1808, mas o escritor mesmo piauiense foi Leonardo das Dores Castelo Branco. Primeiro, pela sua vida espetacular. A vida do Leonardo Castelo Branco é vida de cinema internacional. Se nós temos, além nós temos personagens maravilhosos, temos o Lívio também, Castelo Branco também, que tem a origem por aí também, pouco cultivado hoje também, da descendência desse povo todo, mas é um personagem maravilhoso, o Lívio também, pouco estudado e pouco comentado, né? Mas o Leonardo também. Leonardo, sua vida fazendeiro, mas sua vida como revolucionário é fantástica, né? Desde que ele regimentou suas forças, foi responsável pela tomada de Piracuruca, Leonardo Castelo Branco. E quando se aproximava da Batalha do Genipapo, ele foi no Porto de Melancias, ali no Parnaíba, e foi para o Maranhão fazer proselitismo político, e acabou sendo capturado. E o Leonardo Castelo Branco foi, então, o único brasileiro preso pelo governo português na época da independência e remetido para a prisão de Limoeiro. Chegando na prisão, então, um episódio famoso, né, que ele teria feito uma jura à Nossa Senhora das Dores, que se ela salvasse ele na prisão, ele teria incorporado o seu nome. Daí passou a ser, então, Leonardo das Dores Castelo Branco. Não bastasse isso, depois dessa confusão toda, ele retornou em 1824, né? E já em 1925 já se envolveu com a Confederação do Equador aqui no Piauí. Também foi novamente preso, né? E nesse tempo que ele teve, sua prisão, seus estudos, volta a Portugal, então ele começa a publicar sua extensa literatura, sem sombra de dúvida, uma literatura clássica, arcaica naquele tempo, já naquele tempo, mas um trabalho dele, são 3 epopeias praticamente que ele escreve, né? Elegias, são textos muito complexos e que exigiam conhecimento de história, de religião, que não são histórias simplórias, né? Ainda que, sem sombra de dúvida, suas principais obras não tenham essa
como é que eu diria, essa vivacidade que se dá, principalmente a criação universal, o Santíssimo Milagre, né? E ainda temos uma outrazinha, obra muito importante também, O Ímpio Confundido, sua trilogia, que a Academia, inclusive, nesse projeto que você comentou, da coleção centenária, publicou os 3 textos. Mas ele tem outros textos também, nós temos, inclusive, a Mecânica Leonardina também, nós temos um piauiense que tem esse texto também, eu não tive acesso a ele, é uma pena que a gente podia tentar publicar também. Mas então é um homem que teve publicações, 3, uma trilogia de obras densas, tá? Arcaicas, mais densas. Escreveu também sobre física e acabou assumindo outro faceta dele, que era um sonhador também, sonhador na política, sonhador na sua vida pessoal. Todo escritor é sonhador, você sabe disso, né, Edilson? A gente está sempre um pouco aéreo, né? Está sempre sonhando com amanhã, com outra região, outra história, né? Essa é a história do escritor. E ele perseguia o sonho de construir o chamado moto contínuo, que sempre foi colocado como um absurdo, né? Uma impossibilidade existir. A gente sabe que, teoricamente, não. Em vácuo absoluto, o moto contínuo é possível, por exemplo. Então, não é ideia absurda, como se diz. Mas o fato é que não se tem condições materiais, até hoje não se tem de ter uma produtividade, uma atividade nisso. Mas isso foi o sonho dele. Passou quase 10 anos em Portugal. E isso também fez com que ele fosse uma personalidade do mundo. Inclusive, foi recebido pelo imperador Dom Pedro II, que era um homem sensível à ciência, e, na verdade, ele chegou como um herói, como um homem fabuloso, que essa é a vida do Leonardo, né? O Dom Pedro, que teve a curiosidade de conhecer aquele homem, aquele sonhador, aquele cientista, aquele revolucionário, aquele poeta. Olha que coisa mais linda, você ser na vida poeta, revolucionário e cientista. Por mais que a gente queira, professor Dilson, não tivemos, nem vamos ter. Nem outro piauiense teve esse título. Nenhum, só Leonardo Castelo Branco. É um título maravilhoso. E o Leonardo deixou também a sua própria descendência em Barra, como outros grandes escritores, né? Nós temos o Teodoro Castelo Branco, né? Seu filho, e poeta caçador, né? Um homem também comentado que sua poesia tem problemas técnicos, etc., mas também um homem de uma vida, uma vida também interessante, né? Foi militar, combateu na Guerra do Paraguai, né? Então, o Teodoro também é um personagem também histórico extremamente conhecido. A sua história pessoal também, a sua decadência econômica, ele conta nos versos a decadência econômica que vai pobreza que vai assolando ele, ao mesmo tempo ele fala da rudeza e a rudeza que ele narra de si, mas ao mesmo tempo um homem sensível, com a poesia sertaneja, né? Na verdade, Leonardo Castelo Branco, depois seu sobrinho também, neto do Leonardo Hermínio, são chamados sertanejistas. É um viés da poesia romântica, com esse aspecto de localizado. Então, também é interessante, porque não era uma literatura importada totalmente, como o romantismo ou o classicismo, por exemplo, do Leonardo Castelo Branco. O Leonardo Castelo Branco escreve sobre temas religiosos, temas universais, e o Teodoro fala de Barras, fala das suas matas, fala dos campos, fala do gado, fala do violão, fala dos amores. Então, é um poeta muito sensível, né? E ele tem uma poesia, ele falando mesmo dele, me permita rapidamente aqui, tem o rude e tosco trato, despido desse aparato que etiqueta o uso do somar. Apraz-me toda a lanheza, não constranjo a natureza em nada possa afetar. Então, ele vai narrando a característica dele também. É um poeta muito... Eu gostei. É um poeta interessantíssimo, né? E sua poesia mais famosa, né? Quando os voluntários da pátria saíam de Teresina para ir para a Guerra do Paraguai, então o Teodoro, que também foi para a Guerra do Paraguai, como eu já disse
na frente do presidente da província, Franklin Menezes Doria, genro do Marquês de Paranaguá, né? O único piauiense que foi chefe do executivo brasileiro, né? Presidente do Conselho de Ministros. E o Teodoro disse lá, cantou, quando ele se torna um soldado, rude caçador, olha a expressão rude, né? Rude caçador, que outrora armado de certeira clavina e rija lança, de afiado falcão pendente ao cinto, nas brenhas, sem temor, seu passo avance. E arremata. Uma esperança só lhe assombra o peito, uma esperança só, sua alma encerra. É ver na pátria a glória áurea e fugente, ou cair com os seus, ficar por terra. Ele voltou, graças a Deus, mas fez esse seu canto tão bonito, que é o Teodoro Castelo Branco. Eu gosto muito dele. E foi graças a seus escritos foram recolhidos pelo Hermínio, foi publicado pela primeira vez em São Luís, né, finalzinho da década de 1870, 1880. Em São Luís ele foi publicado essa obra pelo Hermínio Castelo Branco. Que aí sim, também o sertanejista, né, sobrinho também, neto do Leonardo, sobrinho do Teodoro, que é uma poesia mais refinada, né, mais poética, vamos dizer assim. Né? E ele também, a poesia mais famosa dele, né? Todos têm esse mote, o Vaqueiro do Piauí, a grande poesia dele. Eu sou rude sertanejo, só falo a língua da selva, onde impera a natureza, não sei fazer epopeias, não entendo de poemas, nem choramingas, pobreza. Né? Então, esse é o estilo desse sertanejista, mas a sua referência é o campo. Então, já é uma poesia piauiense. Isso que é o interessante desses dois autores também, né? Junto com Amélia Queiroz, junto com José Coriolano, que é essa poesia sertanejista, essa sensibilidade, mesmo no viés romântico, um olhar para a nossa terra, nossa gente e a compreensão disso. Então, o Hermínio não, o Hermínio ele é um best-seller, o Hermínio, eu acho que a edição da sua Lira Sertaneja deve estar em, sei lá, 10ª edição. Né? É um poeta que não precisa de ser divulgado, inclusive a publicação, nós reciclamos na coleção centenária uma publicação que o Reginaldo Miranda tinha feito uma coleção chamada Grandes Textos, a Lira Sertaneja, mas é um livro que eu me deparei com o exemplar original, a 6ª edição, já do comecinho do século XX, então é uma obra que é um best-seller, talvez um dos grandes best-sellers do Piauí, talvez eu, assim, no Brasil, talvez a obra da tetralogia possa concorrer, nem sei, OG se concorre, mas são nossos 3 best-sellers da literatura piauiense, e aí o Hermínio também. E a gente não pode deixar também Barras, aí eu já não fiz tão limitando só a academia, então Davi Moreira Caldas também é outra referência, o jornalista, o abolicionista, né? Tinha escrito um jornal, que por um acaso da vida, ele parou no número 88, quando ele reiniciou o jornal, um jornal republicano e a favor da abolição, ele chamou o jornal de 89, isso quase 10 anos antes da Lei Áurea e do fim da escravidão. Então, ele é chamado um profeta disso. Escreveu muita coisa, fazia uma análise do Rio, mas não deixou um dicionário histórico e geográfico do Piauí, mas pouca coisa sobrou dele, nós não temos conhecimento de nada disso. Hoje disso, a pessoa me ligou desesperada, querendo que eu encontrasse, desculpa o viés, Júlio Romão, foi amigo do meu pai no Rio de Janeiro, os contos, os Zumba Zumbi e os Escravos, são os 2 textos do Teatro Negro, não encontrei, não sei onde tem. Então, e eu comprei agora recentemente a obra dele sobre o Gama, uma obra original dele, 1954, quando ele, a primeira edição que ele lançou, das primeiras obras que ele lançou no Rio, o Júlio Romão, e eu não encontro nada disso. Então, às vezes, é uma tristeza a gente não ter essa memória. Vamos deixar que a Terezinha Queiroz, talvez, quem sabe, encontre esses escritos perdidos aí do Davi Caldas, né, e resgate para a gente. Na segunda metade, na primeira metade do século XX, não vão aparecer
alguns escritores que nasceram antes, nasceram no finalzinho do século XVIII, mas que vão ter sua maturidade e vão aparecer no mundo profissionalmente, intelectualmente, exatamente no começo do século XX. Então, esses autores, ainda que não tenham nascido no século XX, são autores que vão significar essa era de ouro econômica, literária e política de Barra. Primeiro, Fenelon Castelo Branco, depois radicado em União, muito conhecido em União, onde passou sua vida. Um poeta, um dos fundadores da academia, um poeta sarcástico, um poeta... vou me permitir, porque é muito interessante essas duas coisas, eu não encontrei uma fonte, né? Mas ele escreveu elegia também, então ele tem várias descrições de acadêmicos. Tem um do Abdias Neves. A esse, ainda que adolescente, abriu-se a mais soberba trajetória. Ou na arte ou na ciência, ele é o valente, que alcança dia a dia uma vitória. Seu nome há de brilhar eternamente nas límpidos anais da nossa história. Sua carreira bela e resplandente há de levá-lo aos páramos da glória. Erudito na história e na poesia, na religião e na filosofia, na música, no romance e no direito. Quem possui um talento multiforme, um cérebro fecundo que não dorme, por certo, já fez jus ao nosso pleito. Ele elogia o Abdias Neves, que é o patrão da minha cadeira, a cadeira 33 também. Só que depois, eu não encontrei essa fonte, por isso que eu estou um pouco perplexo, mas eu decidi publicar, que é uma sátira que ele faz sobre Abdias Neves. Então, ele acabou de fazer uma elegia, agora vamos fazer a sátira dele, que é ótima. Ele diz assim: Pânteon, Abdias Neves, que leves. Ventos trouxeram do norte. Não conheço Abdias Neves, outro homem de tanta sorte. Em Teresina há quem jura que Teresina orgulhosa possui em ti a figura de um segundo Rui Barbosa. És como Rui, pequenino, és senador legislante. Como Rui é magro e fino, és como Rui elegante. Somente a sorte travessa, complicando a simetria. Encheu ao Rui a cabeça, deixou a sua vazia. Ele é um poeta muito interessante. Não é um poeta considerado sério, mas é um poeta que é capaz de fazer isso. Esse pânteon sobre Abdias Neves eu acho fascinante. Não encontrei a fonte, ainda estou meio desconfiado desse texto, mas ele é muito bom. E, juntamente, ainda como fundadores, 3 dos 10 fundadores da Academia Barrense, como eu já falei antes, é o João Pinheiro, e depois seu irmão Celso Pinheiro. O João Pinheiro tem um papel importantíssimo na academia, foi seu secretário-geral durante a presidência do Clodoaldo Freitas e depois do Gino Cunha, durante quase 20, 25 anos. Ele fez o secretário e legou todo esse passado, ele legou esse passado para a academia através de seus anais, e nós publicamos no seu livro de poesia chamado Solar do Sonho, nós acabamos publicando esses textos também, aumentando aí a dimensão do João Pinheiro. Então, o João Pinheiro também conta, inclusive narra como é que foi a queda do Gino Cunha, a ascensão dos novos acadêmicos aí na década de 40 para 50, né? Depois assume o Álvaro Ferreira, né? Essa mudança. Ele tem uma fotografia, ele descreve todo esse momento uma vida de uma instituição, um momento dramático, vamos dizer assim, que o João Pinheiro deixou isso. João Pinheiro também é o primeiro crítico literário, a primeira pessoa que resgata, inclusive, vários dos autores que nós conhecemos como intelectuais, assim como, de certa forma, o Miguel Castelo Branco já tinha feito, nós conhecemos pelo João Pinheiro, a sua obra Escorço da literatura piauiense. Então, a gente nem sabe muitas coisas. Alguns desses autores eu adquiri, outros a gente não tem nenhuma referência, possibilidade. Como muitos acadêmicos dizem, faz os livros perdidos. Hoje, Dilson, eu organizei bastante uma biblioteca de acadêmicos. Tá? Inclusive, encontrei coisas suas que você nem sei se você tem. Você sabia disso? Eu encontrei uma análise sua de ensino médio. Você ainda tem essa obra? Pois eu tenho, meu amigo. Eu tenho. Olha, que eu vou lhe mostrar para você acreditar. Eu tenho essa obra que eu consegui.
porque eu sou um rato de livro, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai pirar quando você ver essa obra. Mas você sabe o que é que eu estou falando, sabe? Pois eu tenho. Vou lhe restituir. Mas você tem que me visitar. Não vai levar fácil assim também, não. Tem que me visitar para a gente procurar lá e encontrar. O João Pinheiro, para mim, é um grande contista piauiense e ninguém perto dele. É ele, primeiro, segundo e terceiro lugar. Magistral. Um autor pouco conhecido na literatura brasileira. Um autor que, sem sombra de dúvida, não só na questão temática, eu acho que na questão temática um pouco menos, mas na questão estética é um escritor da década de 30. Então, ele publicou seus contos, Ator, Aspecto Piauiense e Fogo de Palha 10, 15 anos antes da década de 30. E, ainda que sua temática varie, mas eu acho que a temática é sertaneja, não é um drama social que é o que carrega a literatura de 30 e a estética de reproduzir. Né? Ele não tem isso. Ele não tem essa carga dessa questão social. Mas ele faz um retrato disso e os dramas disso, os dramas passionais que ele tem. Ele é um contista, ele procura resgatar, por exemplo, o linguajar, o linguajar das pessoas. Então, ele reproduz. Estou procurando aqui, né? O linguajar em ator é um canto. Não posso mais, vambora, Raimundo. Raimundo, vambora, deixa isso, asneira, que arranca dinheiro morre logo. Tu nem te lembra do Chico de Padi? Anda, Virgem Maria, escuta, olha para ali. Então, essa reprodução. E, ao mesmo tempo, ele tem o lirismo, ele faz umas modas de viola que ele reproduz na sua obra. Então, ele tem uma obra belíssima, essa aqui que é linda. Tá? Era um dito, eram dois namorando, ele tinha que ser muito sutil. Ele diz assim: menina de entre as meninas, que delas não sei qual é, mandou dizer não sei quem, que eu não sei quem ele é, que fosse em certa parte, que eu não sei onde é. E a resposta: amigo do meu amigo, amigo do meu amor, diga lá a seu camarada que espera lá que eu já vou. E foi. Né? Então, uma outra disso, olha que coisa disso. Olha que beleza. Eu não sei se era um dito popular, ele criou, provavelmente é uma reprodução, mas ele diz assim: o amor é um veneno, é um mal sem curação. Quem é doente de amor sempre dá demonstração, ou nos ai ou nos suspiros, ou no mudar da feição, ou no dizer do adeus, ou no aperto de mão. Olha que coisa belíssima. Então, ele tem uma cena de uma luta para capturar um facínora. Impressionante a descrição de ação que ele tem. Então, ele é um autor lírico, ele é um autor engraçado, ele é um autor dramático. As descrições de cena, ele tem umas 3 ou 4 descrições de briga, que é impressionante. Poucos autores conseguiram dar tão vivacidade a esse lado dele. E também o seu irmão, o Celso Pinheiro, que também é um chamado milionário dos versos. O Celso Pinheiro escreveu inúmeros sonetos, principalmente era um sonetista, pouco conhecido, porque, apesar da sua qualidade estética, ele é um simbolista, já no momento que já dominava a poesia moderna. Tanto que ele só publicou o seu único livro, chamado Poesia, ele só publicou em 1931, 32, já é um homem maduro. Né? Foi um homem que viveu a poesia, foi um poeta também. Esse foi um poeta, um boêmio, né? Um ébrio, foi um personagem. Né? Também gerou um filho, Celso Pinheiro Filho, também foi um brilhante jurista também, e acadêmico nosso também, mas é um homem de uma dimensão também, o Celso Pinheiro, né? E ainda tiveram outro irmão, Breno Pinheiro, que mais na frente foi jornalista em São Paulo e teve uma dimensão muito grande. Tá? Vou ler até um poeminha dele, porque é um poema tão bonito, né? Um soneto de alma aberta. Não te assuste a tristeza do meu verso.
No meu amor há painas e veludo, rumor de ninhos primaveras, tudo que te cause conforto mais diverso. Do lago de minha alma não te iludo. O lótus do martírio vive imerso. Não basta que me sigas o universo, terás também este estrelado escudo. Abre, pois, para mim esse refúgios, dos sonhos que gorjeiam nos teus olhos, ao doce pôr do sol do desalento. Eis a minha alma, ó lírio dos altares, rebentando de cheirosas nenúferas as fontes de cristal do sentimento. Muito bonito, mas até nenúfares. Eu vi nenúfares aqui no Piauí, mas não é, evidentemente, uma flor que vem do Egito. Né? Essa é a imagem do simbolismo dessa imagem. Mas Barras é uma cidade prodigiosa. Nós temos, talvez, o mais prodigioso, para mim, dos governadores do Piauí, personalidade também fascinante, também, que, para mim, é o Matias Olímpio de Mello. Matias de Mello, em primeiro lugar, ele vai ser sempre o que ele foi, o único governador que foi presidente da academia ao mesmo tempo. Ou melhor, o único presidente da academia que foi governador ao mesmo tempo. Nós não vamos ter um personagem como esse. Né? O Matias Olímpio foi depois senador na década de 70, mas muito jovem, virou juiz federal no Acre. Ele chegou no Acre 3 anos, 1909, 3 anos depois do Brasil ter adquirido o Acre. Então, ele chegou um destemor de você, naquela época, de ser juiz federal lá. Eu vi um texto agora do Celso Barros dizendo que o marxista da gente era o nosso presidente Gino Cunha, mas eu tenho um dos textos que eu vi que a gente publicou, um texto numa palestra que ele deu em 1909, Matias Olímpio, claramente ele fala do marxismo. Então, eu acho que antes do Gino Cunha, ele muito jovem, no Teatro 4 de Setembro, ele deu uma palestra, e está publicado no livro que a Academia publicou, no Centenário. Então, o Matias Olímpio é um homem também fascinante também. Ele foi um homem que enfrentou o bandidismo lá em Corrente, o Zarolho, o movimento do Zarolho, que era um movimento barra muito pesada, teve muita coragem. Foi um homem que se comportou aqui frente a Coluna Prestes de uma forma primorosa. Né? Teresina estava cercado pela Coluna Prestes, que era mais ou menos uma força de uns 6, 5 mil pessoas, no qual as forças combatentes talvez fossem 1.000. O resto eram mulheres acompanhantes. A força militar era 1.000. Pouquíssimos armamentos. E eles vinham, mas liderado por um homem brilhante, inclusive pelo Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, as notas que ele teve na escola militar, até hoje ninguém teve as notas que ele teve. Ele era um brilhante. Né? E depois da Coluna Prestes, tornou marxista, chefe do PCB, isso é outra história. Mas ele é um brilhante. Então, eles veio avançando a Coluna Prestes aqui, general Gaioso, depois acadêmico também, correu lá em Benedito Leite, que é outro lado de Luçuí, bom, aqui recuaram também, então foi tomaram Floriano e vieram cercando Teresina. Nesse momento já tinha uma proteção de Teresina. Teresina já tinha 5.000 soldados profissionais de batalhões de caçadores de outros estados, Ceará, já tinha batalhão de caçador do Rio Grande do Norte, Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar do Maranhão. Piauí tinha 5.000 soldados. O Nordeste tinha 1.000. E, inclusive, nós publicamos no livro do Gino Cunha, ele descrevendo o Revolucionário do Sul, também nessa coleção, ele narra esse ser com uma fotografia, porque ele viveu essa época. Ele, inclusive, usa uma expressão que eu achei muito interessante, terror pânico. Né? Porque o que é o terror pânico? Teresina acabaram as trincheiras, toda essa região hoje, que é a zona sul de Teresina, essa região aí depois de onde é a penitenciária feminino, que é mais ou menos ali, tudo ali foi feito de trincheiras do rio Parnaíba ao rio Puti, para proteger da invasão. Só que chegava à noite e um ou dois davam um tiro da Coluna Prestes e as forças respondiam bala para tudo quanto é lado. Então ninguém dormia mais, porque as forças geravam, o Coluna Prestes não tinha bala, deu 2 tiros e os outros até lá. E o general Capo,
que estava aqui comandando as forças militares, resolveu, como grande estratégia dele, olha o exército, que coisa mais triste, mas vamos dizer lá, vamos para frente, resolveu recuar do Piauí, de Teresina. Então, a ideia dele era recuar de Teresina, entregar para os rebeldes e depois, com a força dos canhões, explodir Teresina e recuperar Teresina. Olha que coisa mais louca. E não foi porque o Matias Olímpio não deixou. Disse que não ia recuar da cidade, que o general quisesse, ele podia ir embora e que ele ia resistir. Então, é um homem de uma personalidade. Olha que nossa Barra é maravilhosa, hein, Dilson? Os barrenses têm muito que se orgulhar, né? Cada personagem aí que a gente está falando aqui. Outro acadêmico também, já estou perto da minha obra, quase 50 minutos falando. Fala do José Pires de Lima Ribeiro, outro membro da academia, né? Dessa época de aura disso. E um outro personagem, José de Arimatea Tito, juiz da cidade, eu narrei o episódio aí, o seu motorista que agora atropelou o filho de um delegado, e depois esse rapaz foi supliciado, né, e virou nosso santo piauiense, que é o Gregório, né? Ele ficou armado ali, tem um monumento ali na margem do Rio Puti, na Marechal Castelo Branco, e as pessoas depositam água, que é para aplacar sua sede. É um santo padroeiro, né? No Piauí. Né? E José de Arimatea também deixou uma obra póstuma, né? Seu filho, grande acadêmico, né? Que o Atito filho do José de Arimatea Tito, né? Foi um dos juízes também que foram caçados pelo Leônidas de Melo no governo do Estado Novo também, juntamente com o Simplício Mendes, outro presidente da academia também, e resistindo. E aí eu vou dizer, Renato Castelo Branco, olha que dimensão desse homem, foi o homem que implantou o marketing e o propaganda aqui no Brasil, você sabe disso, o trabalho que ele teve em 50, na década de 50 em São Paulo, um trabalho pioneiro de uma dimensão nacional, foi um homem internacional, Renato Castelo Branco, e homem que tem obras clássicas, né? Seja para a gente a civilização do couro, que é a análise dessa cultura que a gente está falando aí, seja poética, seja de outra forma, e também tem uma das obras mais modernas do Piauí, mesmo tempo regionalista, né? Que é o Teodoro Bicanca, né? E inúmeras outras obras. O Renato também escreveu muitas obras históricas sobre Genipapo, Batalha de Genipapo, sobre o Domingos Jorge Velho, vários personagens ele escreveu, tem inúmeras obras sobre Marte, é um homem de uma dimensão muito grande também, barrense também, com muito orgulho, mas teve uma dimensão nacional. E você me lembrou de uma pessoa que eu não conhecia, desculpa a ignorância, né? Você me apresentou um rapaz chamado Otaviano Augusto Soriano de Mello, que talvez os barrenses e os piauienses não conheçam, mas no Amazonas ele é muito conhecido. Ele, na verdade, é um dos responsáveis pela formação da Universidade Federal do Amazonas, através de uma experiência de Universidade Livre de Manaus que ele fez. Então, um homem revolucionário. Ele tem uma obra que é clássica, Os Toponômios do Amazonas, que é esse resgate da língua indígena. Ele tem trabalho de poesia, de dramaticidade dos heróis, dos Manaús, né, que é a origem de a Juricaba, que é o grande herói de Manaus, da resistência, ele tem um trabalho sobre isso. Ele foi um juiz, ele tem umas experiências de renovação de trabalho de preso maravilhoso, revolucionário. É um homem tão pouco conhecido e, graças a Deus, eu tenho várias obras que eu comprei dele. Não comprei o toponômico porque ele custa na estante virtual R$2.000. Mas eu ainda vou encontrar o mais barato para ter essa oportunidade. Eu comprei muita coisa dele, achei fascinante e você que me apresentou isso. Eu, na verdade, Leônidas Melo também, que é um homem que nos legou a memória que ele escreveu, né, os tempos dele, numa obra autobiográfica, mas não foi da academia, mas é um homem de uma dimensão, 10 anos presidente, governador do Piauí, fez muitas coisas, como essa questão da cassação, que foi seu lado autoritário, mas também foi um homem que disse, sempre orgulhoso, que eu me lembro que ele diz no seu livro, né, que a coisa que ele mais se orgulha, a única coisa que foi importante para ele é ter sido professor. O homem foi médico, governador, mas ele se orgulhava de ser professor. Você é professor, também sou professor. Eu me orgulho pra caramba desse nosso destino. Eu podia falar do século XX, né? Mas eu acho que
esse período aqui, a gente vai ficar para outra vez. Acho que eu já falei demais, me entusiasmei, mas foi uma experiência muito boa ter essa conexão com Barras. Eu, na verdade, tinha escrito isso, eu contei esse texto, instigado até por uma provocação do Dilson, comecei a escrever, e aí começou a aparecer gente. Ele disse, rapaz, estou falando de fulano de tal, e o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e realmente se transformou num livrozinho. Ele tem mais ou menos 100 páginas, né? Eu tentei publicar como artigo os Osmos da Academia. Não, rapaz, tu quer a revista todinha para ti? Não, não vai. Fui vetado na revista da Academia, né? Que era o projeto inicial da publicação, era lá, mas eu acho que ele ficou e eu estou me preparando, eu acho que. E foi muito bacana isso, você ter me ligado para eu dar esse depoimento, porque eu estava com essa ideia na cabeça. O que eu vou fazer com esse texto? Meu Deus, me deu tanto trabalho esse negócio, o que eu vou fazer? Estou sendo negado até na academia, mas aí você me ligou no momento que estava maturando na minha cabeça, eu tinha feito já uma versãozinha dele, ainda não mandei nem diagramar, em Word, ele em formato, eu vi que dá umas 100 páginas, então ele vai ser. Então ele fala também ainda de uma série de autores, fala do meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, né, que tem livro publicado, José Ribamar de Oliveira, outro acadêmico, um primo do meu pai, uma pessoa que eu admiro muito, um acadêmico importante na nossa historiografia da Academia do Piauí, que é o Wilson Carvalho Gonçalves, primo legítimo do meu pai, né? A Tito Filho acabou me falando, um homem que tem uma dimensão especial. Nessa minha coleção, eu acho que tem 40 livros dele. Meu Deus do céu, o Arimateia Tito Filho é um livro que não acaba mais. Meu tio, irmão também, Barrinha Gervásio Costa Filho, prefeito de União, também publicou obra recente. Nós não podia negar no nosso grande barrense, o Antenor de Castro Rego Filho, que é um homem que mais barrense do que você, do que todo mundo aqui. Eu acho que ele tem essa dimensão também. Você também está escrito aqui, meu amigo, você também tem uma análise. E os filhos de Barrense também, né? E aí nós temos aí o Magno Pires, nosso vice-presidente, nós temos o Elmar Carvalho, e eu acabei fazendo um nepotismozinho, e também falei dos meus irmãos, que são escritores. O Guilherme tem um livro de contos chamado Viete, e meu irmão Rubens é um teatrólogo com várias peças, o Clone, com prêmios internacionais em Curitiba, em Portugal, um poeta também. Você conhece o livro dele, Asas, é um livro maravilhoso, muito jovem, um poeta. Ele tem um romance também, o Inferno de Dante também, o Rubens é um grande escritor. E porque também, vou dizer que meu pai me ensinou, ele contava sempre umas quadrinhas, o meu Gataúma, ele dizia assim, quem parte e reparte, não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Inspirado por você para escrever sobre Barras, os barrenses, os escritores barrenses, os filhos de escritores barrenses, eu não podia deixar também de falar do meu pai, dos Costas, e falar também dos meus irmãos, desse universo de pessoas que fazem com que Barras não parou no passado, Barras se multiplicou no futuro. E eu tenho orgulho de ter minha história ligada a essa cidade, de tantos literatas e de uma dimensão tão importante na história do Piauí. Obrigado, doutor Nelson Nery Costa. Além de recuperar uma parte significativa da sua memória familiar para as novas gerações, né, para os que não viveram o tempo de Gervásio Costa, tão fundamental nós entendermos um pouco dessa história para compreendermos melhor Barras do Maratauã. Nós tivemos a oportunidade não apenas de entender essa memória, de dialogar com essa memória, mas tivemos também a oportunidade de ouvir a sua leitura, muito pessoal, acerca de como alguns dos escritores mais canônicos de nossa literatura, nascidos em Barras, de como o senhor os vê a partir daquilo que os individualiza. Eu queria, antes de fechar aqui o nosso agradecimento, enquanto o senhor falava aí, eu contabilizei aqui o número, ouvindo naturalmente que atentamente a sua fala. São 14 barrenses que integraram a academia, e aí quando nós vamos aí para os descendentes, os filhos e os netos, aí essa conta ela cresce bastante se a gente leva em consideração, por exemplo, que
nós temos aí os irmãos Batista, por exemplo, que são descendentes do Davi Caldas, né? Nós temos Sim. aí, né, muita gente boa aí na coleção Centenário, nessa grande volume de livros aí, editados aí sob sua responsabilidade à frente, quando esteve à frente da PL, nós temos mais de 20 livros de autores nascidos em Barras, ou nascidos em Barras, ou filhos de barrenses. São mais de 20 no total. De 150, então é um número significativo, Mais de né? 20, né? Isso dá uma demonstração muito exata. Da dimensão. Entre eles está o clássico Trechos do Meu Caminho, que, no meu Sim. entendimento, me permita aqui uma pequena digressão, tem o texto mais belo já escrito sobre a cidade de Barras. É aquela passagem em que está na página, salvo engano, 96, em que Davi Caldas, em que Leônidas Melo retrata um banho no Maratauã e a cidade vista da Ilha dos Amores. É um texto fabuloso e uma grande demonstração de amor à sua cidade natal. O livro é todo telúrico, sobretudo nas suas 150, 170 páginas iniciais, em que ele reconstrói o cotidiano de Da sua Barras, vida de menino. da sua vida de menino e o cotidiano de Barras da primeira década do século XX. Eu quero aproveitar Você teve a aqui. oportunidade de fazer a revisão da segunda edição. Eu, de qualquer maneira, também trabalhei com a segunda edição. Nós trabalhamos com isso de vivo. E nós tivemos uma oportunidade maravilhosa, que vou deixar a última narrativazinha. A Socorro, filho do Leônidas Melo, queria doar os móveis dele para a academia, móveis da sua casa. E eu, naquela época, estava em contato com a Dora Medeiros, filha de Barrense também. Dora Medeiros está sendo esperantina, mas filha de Barrense também. Olha como é esse diretora do Museu do Piauí, ela está fazendo uma reforma. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Socorro, e fiz o contato, Socorro muito desconfiado, coisa do Estado, e o museu ficou uma beleza. Mas a ironia do destino, ficou lá, frente a frente, dois grandes adversários, Leônidas de Melo e Eurípides Aguiar. Estão lá, um de frente ao outro, lá revisando suas guerras no Museu do Piauí. Desculpa essa digressãozinha também. Então, doutor Nelson, muito obrigado pela sua grande contribuição para a série Tributo à Cidade Natal 2021, que tem como objetivo formar arquivos de memória úteis à cidade de Barras do Maratauã. Muito obrigado. Eu que agradeço.